Bom, fofurinhas, faz tempo que a gente não conversa, mas eu vim aqui dar uma ajudinha pra vocês nessa atividade aqui, tá? Vamos lá. Aqui a gente viu que é um triângulo retângulo, tá? Por quê? Porque ele tem um ângulo reto, certo? Esse lado maior a gente chama de hipotenusa e os outros dois lados que formam os ângulos de 90 graus a gente chama de catetos. E aí a gente, antes da pandemia, já tinha falado que a relação que existe no Teorema de Pitágoras é hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. B ao quadrado mais C ao quadrado. Pois bem, olha o que a Pro fez. Eu peguei aqui, ó, do ângulo de 90, tracei uma reta, certo? E transformei agora esse triângulo, que era um só, em outros dois aqui, ó, tá? Triângulo aqui para baixo e esse para cima. Para vocês entenderem as relações métricas que eu coloquei aí para vocês nos vídeos do Centro de Mídias e nas atividades que estavam fazendo, o que vocês têm que entender? Esse triângulo é o mesmo que esse. A única coisa que a Pro fez, eu arrastei ele para cá e virei. Então agora a hipotenusa que estava lá em cima está aqui embaixo. Então agora esse aqui é a hipotenusa, certo? E aqui continuam sendo os catetos. Como eu falei para vocês, quando a gente traçou essa vertical aqui, a gente transformou ele agora em outros dois triângulos. E os dois também são triângulos retângulos que formam ângulos de 90 graus, certo? Bom, pois bem, e aí dividiu aqui, ó, em dois pedacinhos, que não é a metade, mas dividiu em dois pedacinhos. Pois bem, vocês percebem que daqui de cima até aqui embaixo é a altura do triângulo? Então a gente vai chamar aqui de H, certo? Então por isso que no desenho que vocês têm aí, aqui aparece a letra H, porque é a altura do nosso triângulo, tá? Pois bem, a gente tem dois pedacinhos aqui, ó. Esse e esse outro aqui. O que esses pedacinhos são? Eles são a projeção dessas retas aqui de cima na hipotenusa. Mas o que é projeção, Pro? Imagina que aqui, ó, você tem uma mesinha, certo? Tá? Então aqui eu tenho uma mesa e aqui em cima eu tenho uma reta e ela tá assim, ó. Certo? Ela tá no espaço, aqui em cima. O que eu vou fazer? Vou colocar como se fosse uma luz aqui em cima. E aí essa luz vai projetar essa reta na minha mesa, certo? Pois bem, vai projetar uma sombra dela na mesa. Quando ela projetar a sombra dela na mesa, olha o que vai acontecer. A projeção, ela segue na vertical. Então esse ponto vai ser projetado aqui e esse ponto vai ser projetado aqui. Então esse pedaço é a projeção desse que estava no espaço, tá? Então projetar é isso. É quando você pega uma reta que está no espaço e projeta ela no plano que a gente precisa. Então aqui, quem seria a nossa mesa, nosso plano? Seria o A, certo? Aí eu tenho daqui até aqui o ponto B, certo? Se a Pro colocar uma luz aqui em cima, o que vai acontecer? Esse ponto B, ele vai ser projetado aqui na hipotenusa por esse pedacinho verde, tá? Que a gente vai chamar de M. Então, esse pedacinho M é a projeção, a sombra desse cateto B na hipotenusa, certo? Do mesmo modo, se a gente colocar uma lâmpadazinha dessa aqui, ó, no cateto C, o que vai acontecer com essa reta aqui? Ela vai ser projetada desse lado rosa e aí a gente chama de N. São as letras que a gente acabou usando para poder ficar mais fácil de entender, tá? Pois bem, Pro falou que aqui a gente tem dois triângulos, tá? Como os dois são
triângulos retângulos e os ângulos deles são semelhantes, a gente pode fazer algumas relações que foram as que foram mostradas ali várias vezes durante o semi lá que vocês estavam fazendo, tá? Então, eu vou mostrar elas aqui agora só pra gente poder conseguir resolver os nossos exercícios, tá bom? A primeira é, que a gente já sabe, tem um triângulo retângulo, a hipotenusa tá aqui embaixo. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, essa propriedade a gente consegue usar. A outra que a gente tem, H, a altura, quando eu quiser descobrir a altura, é só fazer H ao quadrado é igual a multiplicação das projeções daqui de baixo. Ah, eu quero descobrir o valor do C. O valor do C, ele tem a projeção dele, que é o M, e aqui embaixo a hipotenusa. Então, fica C ao quadrado é igual a, que é a hipotenusa, vezes M. Do outro lado, eu quero saber o valor do B. Eu vou fazer B ao quadrado é igual a vezes a letrinha que está aqui, M, certo? Essa é a outra propriedade que a gente tem para descobrir os valores. E tem mais uma, tá? Que é a seguinte, eu não tenho o valor das projeções, mas eu tenho os valores do cateto e da altura. Aí eu posso usar essa daqui, ó. A vezes H, que é igual a B vezes C. Ou seja, a altura vezes a hipotenusa dá o mesmo resultado da multiplicação dos catetos. Pois bem, essas são todas as regrinhas que a gente tem, tá? Quando a gente está falando de relações métricas no triângulo retângulo. Agora eu vou mostrar para vocês alguns probleminhas que envolvem essas relações e como a gente faz para usar, tá bom? Só um minutinho que eu já volto.